1 Samuel 16, 3 diz assim: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Deus, Ele trabalha dirigindo a nossa vida, amém? Então Ele chamou Samuel e falou: Samuel, vai lá na casa de Jessé, e lá eu vou mostrar o que você vai fazer. E lá você vai me ungir a quem eu te designar. Então, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio aonde? A Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Eu vim sacrificar a quem? Ao Senhor. Santificai-vos e venham comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Primeiro, Samuel fez o que Deus mandou. Não existe gigante que fica de pé se nós estivermos aonde? Na desobediência. Não adianta ser, não, eu vou fazer a campanha, mas se você sair daqui com a mesma mentalidade, na desobediência e querer, não vai cair. Não vou enganar você. Deus está procurando aquele coração cujo é totalmente o quê? Dele. O que é meu coração é de Deus? Não é que eu digo eu te amo aqui, lá fora vivo outra vida. Então, Samuel marcou um jantar. Depois do sacrifício, tinha um jantar na casa de Jessé. Amém? E era um jantar muito importante, porque ele estava recebendo, imagine, para nós, só para você entender, é como se eu falasse assim: Dona Maria, eu consegui agendar com o apóstolo e ele vai lá na sua casa hoje. Você não chamaria todos os seus filhos para estar junto? Quem é que, se o apóstolo fosse lá na sua casa hoje jantar, você ia preparar um jantar maravilhoso? Quem gostaria que ele fosse lá na sua casa? Você sabe que alguma bênção vai acontecer, é ou não é? Mas você convidaria, você ia ficar sozinho ou você ia convidar toda a sua família? Você ia esquecer de quem? De ninguém. Quem está entendendo? Porque existe uma coisa você convidar e a pessoa não vir. Outra coisa é a pessoa falar: não vou nem convidar, que esse daí não vai. Presta atenção onde eu quero chegar. A Bíblia diz o seguinte: sucedeu que, aí chegou a hora do jantar, que entrando eles, viu a quem? A Eliabe, e disse consigo, isso aqui é o profeta: certamente está perante o Senhor o seu o quê? Ungido. Olha só, ele viu alguém tão preparado e tão capaz, olhando fisicamente, ele deve ter visto força, capacidade, eloquência, entendeu ou não? Ele deve ter visto alguém assim que diz assim: não, esse camarada aí tem tudo para dar o quê? Tem gente que só dela chegar no lugar, ela realmente marca presença, é ou não é verdade? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o profeta, quando olhou, fala assim: com olhos naturais, porque o profeta é cheio do Espírito Santo, ouve a voz de Deus, mas ele está dentro de um corpo natural, como nós. Nós somos naturais, mas temos que viver o sobre. É aí que eu quero que você vai tentar entender onde eu vou chegar hoje na mensagem. O profeta Samuel é ungido, escolhido de Deus, olhou a Eliabe e falou: está perante o Senhor o seu ungido. Mas ele não falou alto, ele pensou consigo. Só que Deus ouviu o que ele pensou. Fala para a pessoa do lado: cuidado com o que você pensa. Fala, cuidado com o que você está pensando. Vai saber o que você estava pensando, hein? Porque o bispo não sabe, eu não sei. Você pode olhar para a pessoa do lado e dizer: eu não sei o que você está pensando, mas ele pensou,
está aí diante do Senhor, o seu ungido. Deus imediatamente falou com ele. Leia comigo aí. Porém, o Senhor disse a quem? Não foi para todo mundo na sala, falou direto com ele. Olha lá. Não atentes para a sua aparência. Será que é porque ele estava bonito que Deus não gostou dele? Não. Então quer dizer que se eu me arrumar, Deus não vai gostar? Quer dizer que se eu cuidar da minha aparência, Deus não vai gostar? Não, não tem nada a ver. Entenda isso. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque Deus está querendo explicar o seguinte: não é o tamanho, não é a cor da pele, não é o quanto você tem na conta bancária. Deus quer deixar bem claro que quando Ele escolhe alguém, Ele não escolhe pelas qualidades físicas, mas Ele escolhe pelas qualidades espirituais. Porque se fosse pelas qualidades físicas, nós teríamos desvantagens. Tem gente que qualidade... Meu irmão, imagina eu perto de um cara bonito. Eu tô complicado nessa. Imagina eu perto de um cara sarado, malhado, cuidado. Eu tô complicado. Deus ia falar, não, isso aí não é. Quem está entendendo? Existem no mundo pessoas muito mais capazes do que nós. Não estou dizendo que nós não somos, mas tem gente muito mais preparado para muita mais coisa. É ou não é verdade? Mas Deus está dizendo que não é isso que chama a atenção dele. Não é a cor do seu cabelo. Não é, eu sou poliglota, eu falo 5 idiomas. Não, Deus está preocupado com isso. Olha o que Deus falou para ele. Samuel, porque o Senhor... Vamos ler junto esse pedacinho aí? Você está comigo aí? Ele diz, porque eu rejeitei. Agora a gente vai ler junto. Porque o Senhor não vê como vê quem? O homem. Como é que o homem vê? O homem vê o exterior. Porém o Senhor, o coração. Diferente de nós. Deus está dizendo, eu não sou igual ao homem. O homem, ele fala... Quem você escolheria para ir para vencer o gigante? Mike Tyson ou o pastor João? Cadê o pastor João? Cadê o pastor João? O pastor João está na igreja ou não? Vem cá, pastor João. Vem cá, pastor João. Você sabe por que eles estão rindo ou não? Tudo bem, você estava ali resolvendo uma coisa da obra, né? Quem você levaria para... Eu estou falando como homem. Não estou falando porque a gente já sabe a história, sabe como Deus escolhe. É ou não é? Imagine Mike Tyson, Maguila. Sei lá, tem um nome de referência hoje, mais novo? Mike Tyson era na minha época, né? Já mostra que eu estou ficando velho mesmo, viu? Que ele se aposentou. Quem é que... Popó é brasileiro. Quem você mandaria para a batalha contra o gigante Golias? Vem cá, pastor William, vem cá, melhor. Pronto, a gente vai conseguir, acho que ficar uma referência melhor aqui. Fica aqui desse lado, fica aqui. Vamos lá. Se eu tivesse que escolher um aos olhos humanos, para vencer o gigante, quem eu vou escolher? Eu vou falar, William, vai você, porque ele ainda tem que ganhar musculatura. É ou não é verdade? Mas isso quer dizer que ele é fraco? Isso quer dizer que a gente olha e escolhe pelo quê? Irmão, você vai agora numa garagem para comprar um carro. O carro é de 1.500. Veio junto com as caravelas de São Pedro. Você entra lá, tem um cheirinho, parece que saiu da concessionária agora. Eles mandam polir, lavar, é ou não é verdade? Manda deixar. Aí o sujeito fala, o vendedor ainda fala, semi-novo. Quem está entendendo? Porque a gente é seduzido pelos olhos.
Então Deus sabe disso. Olha o que Deus falou para Samuel: não atente para a sua o quê? Mas Deus não está dizendo que Eliabe não podia, por causa que ele era forte. Então quer dizer que os gordinhos, fortinhos, fortões, Deus não vai escolher? Não. Deus está deixando claro que não é o tamanho do braço, não é o tamanho, mas é isso aqui, ó. Porque um pode ser grande, outro pode ser pequeno, um pode ser rico, outro pode ser pobre, um pode ser careca, outro pode ser cabeludo. Mas o que Deus está olhando é para o quê? De repente, ele não tem o que ele tem, e ele não tem o que ele tem, mas os dois têm uma coisa em comum. Os dois têm o quê? O que nós temos aqui em comum? Então, se Deus conseguir acessar o nosso coração, Ele vai poder contar com a gente para fazer coisas grandes na nossa vida. Obrigado, pastor William. Viu? O senhor é grande. Obrigado, pastor João. E vamos ganhar musculatura, beleza? Pastor João é uma benção, né? Então, Deus falou o quê? Que bacana. Então Deus está dando direito para todo. Bispo, eu estou chegando aqui, eu sou pequenininho, eu sou um menino, eu não sou experiente, eu não tive acesso. Você tem a mesma chance do que aquele que teve tudo na vida, que tem chance de tudo. Por isso que você não deve se menosprezar. Às vezes dentro da sua mente você fica dizendo: mas eu nasci num lugar pobre. Às vezes dentro da sua mente você diz: eu fui rejeitado pelo meu pai, eu fui rejeitado pela minha mãe, eu fui rejeitado por fulano, por Beltrano. Deixa eu te falar uma coisa: mas você não foi rejeitado por Deus. Ele ama você, Ele escolheu você. Não, bicho, como é que o senhor sabe que Deus me escolheu? Você está em que lugar? Fala assim: eu estou na casa de Deus. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai se Ele não trouxer. E se Ele trouxe você aqui hoje, é porque Ele tem algo grande para relacionar e fazer com você. Ele te convidou para o jantar. Diga glória a Deus. Ele tem coisa grande para entregar na tua vida. Amém? Quem crê nisso? Aí ele olhou e falou: então tá, Senhor, desculpa, né? Imagina uma bronca de Deus dessa, amor. Ei, não olha. Sim, senhor, sim, senhor. Assim fez passar Jessé. Perdão, onde eu parei? 8, agora 8. Então chamou Jessé, o outro, né? O Abinadab, e fez passar diante de quem? Samuel. O que disse? Não, esse também o Senhor não escolheu. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: não, esse aí também não escolheu o Senhor. Assim fez passar a Jessé os seus o quê? 7 filhos. Meu Deus! E o Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Porque será que Deus errou? Será que Deus errou a casa? Será que Deus errou a igreja? Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: tem mais um. Fala assim: tem mais um. Quem era? O mais moço, o menor. Mas ele é caçula, é pequeno, ele não está. Mas quem é que está decidindo por Deus? Gente, tem gente que quer escolher por Deus. Tem gente que quer se colocar no lugar do céu e falar: não é esse que só tem que escolher não, pai, é esse aqui, ó. Cuidado, hein? Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ainda falta o mais moço. E o que ele está fazendo? Está apacentando o quê? As ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: olha, manda chamá-lo, porque não podemos assentar à mesa sem que ele foi convidado para o jantar, pelo pai, pelo irmão mais velho, pelo irmão do meio e pelo anticaçula. Por ninguém lembrou dele. Aliás, por ele ser talvez uma criança,
deve ter dito assim: é melhor você não vir, senão ele vai falar muito, que criança fala, solta umas verdades, não é verdade? Não, criança, é ou não é? Às vezes numa reunião, você põe a criança e fala assim para a criança: ó, sim ou não? Porque a criança não consegue. A criança, ela tem um coração, é ou não é? Por exemplo, de repente você vai num lugar, aí você quer agradar a pessoa, fala: você gostou? Aí você come, tá bom, mas não dá. Mas você quer, infelizmente, é assim ou não é? E a criança, como é que é? Capaz, não gostei não. Fica quieto, menino. Engole aí. Quem nunca? Quem nunca passou por uma situação dessa? É ou não é? E ainda fala assim: quando chegar em casa nós conversa, hein? Rapaz, a minha mãe tinha duas unhas desse tamanho assim. Ela fazia só assim, ó. Parecia um siri caranguejo assim. Eu falava assim: meu Deus, o que eu como, mãe? Eu como. Mas, brincadeiras à parte, mas Davi estava lá. Parece que não era ele. Tem horas que é assim, sabe? A dor da rejeição é uma dor terrível. Ser rejeitado, às vezes pelo marido, ser rejeitado pelo pai, pela festa. Porque a festa é por minha causa. Deus já preparou uma festa por sua causa. Você pode receber isso hoje, em nome de Jesus? Tá bom. Imagina o pai. Vai chamar ele, vai. Mas pai, ele está lá. Vai logo. Aí chega Davi. Imagina. E a Bíblia fala que ele era bonitinho, você sabia? Porque não é aparência. Ele chega, sim senhor pai, pai. Quando ele entra, Deus, sabe, algo começa a chacoalhar Samuel e fala: chegou o que é esquecido pelos homens, chegou aquele que ninguém dava atenção, chegou aquele que acharam que não era ele, porque julgaram ele não ter tamanho, julgaram ele não ter força, julgaram ele não ter capacidade. Quando ele entrou na sala, acho que lá no céu Deus falou: bota logo óleo na cabeça dele. Sabia que Deus vibra por você, Deus torce por você, Deus ama você. Olha lá, vamos lá. Então mandou chamá-lo e fez ele o quê? Entra aí, rei. Entra aí, Davi. A Bíblia diz, era ele o quê? Ruivo, de belos o quê? Rapaz, o sujeito nasceu com sorte mesmo, hein? Belos olhos e de boa o quê? Disse o Senhor: levanta e unge. Esse é ele. Só que eu tenho um recado para você. Quando você chegou aqui, meu coração estava assim, e Deus falou assim, esses aí são os que eu escolhi em Manaus para fazer a diferença, em nome de Jesus. Eu recebo, Pai, eu tomo posse disso, eu tomo posse dessa palavra. Esses é aquele que o gigante vai. Agora, o que vem antes da luta, da batalha? Chama-se a preparação. Então olha o que diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, essa manhã eu quero que você fale para o Espírito Santo: toma posse de mim, Senhor. Toma posse dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Se os meus sentimentos tentarem me levar para longe do Senhor, que o teu Espírito me empurre para mais perto do Senhor. Quem quer ser abençoado? Está entendendo por que Davi não foi Davi que venceu o gigante? Mas o que estava em Davi? O que Davi tinha? Fala: o Espírito de Deus. O que vai fazer você vencer esse mundo, igreja? Não é a cor dos seus olhos, não é o tamanho, não é a cor da sua pele, não é o... Claro que você vai ter que se esforçar. Davi foi um guerreiro, Davi era um batalhador. Claro, né? Porque o Espírito Santo está em mim, eu vou sentar e vou ficar parado e tudo vai acontecer. Não,
Até porque quem tem o Espírito de Deus nem consegue ficar parado, porque a Bíblia diz que o Espírito se move de lá e para cá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fala assim: Espírito Santo, encha a minha vida. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Ele não está perguntando a sua cor, ele não está perguntando a sua religião, ele não está perguntando o seu tamanho, se você está com a conta no azul, se você está com a conta no vermelho, financeiramente falando. Ele diz o seguinte: você me dá lugar? Se eu puder entrar aí, eu vou fazer você vencer todos os gigantes da sua vida. Quem quer o Espírito Santo? Então fecha a sua Bíblia aí, porque você hoje, você foi chamado para vir para esta mesa. Você foi chamado para vir para esta reunião. Deus convidou você. Deus trouxe você aqui hoje, porque Ele quer encher você do Espírito dEle. Espírito, fala para Ele: encha minha vida. Vamos buscar como nunca buscamos.